Dezenas de aeronaves da Dassault operam aqui no Brasil. Mas, como toda aeronave, elas precisam passar por manutenções. E aonde que esses operadores brasileiros podem fazer as suas manutenções nesses aviões desse porte? No caso da Dassault, eles podem fazer a manutenção aqui no Brasil, porque essa empresa conta com esse centro de manutenção aqui no aeroporto Catarina, no interior de São Paulo. E nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais como que é a manutenção de um jato executivo desse porte. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje a gente está aqui no centro de manutenção da Dassault, recém-inaugurado no aeroporto Catarina. Antes, esse centro de manutenção ficava no aeroporto de Sorocaba e agora eles inauguraram essa estrutura para poder fazer as manutenções das dezenas de Falcons que operam aqui no Brasil. Então esse é um grande diferencial da Dassault, porque essa empresa tem essa estrutura. Normalmente, esses aviões desse porte, jatos executivos desse tamanho, precisam ir para fora do Brasil para fazer as suas manutenções. Ter um centro de manutenção como esse aqui no Brasil facilita bastante o processo para o operador, diminui o tempo, então isso traz muitas vantagens. A Dassault é capaz de fazer praticamente todas as inspeções dos aviões, menos a inspeção mais pesada, aquela que desmonta boa parte do avião, leva meses para ser executada, e essa manutenção, que é o cheque C, é feita fora do Brasil, mas aí é uma manutenção que, dependendo do avião, vai acontecer entre 6 e 8 anos. Então o operador acaba levando o avião para fora. Agora, anualmente, quando ele precisa passar pelas suas manutenções, isso agiliza bastante o processo, contar com essa estrutura aqui no Brasil. Aqui nesse centro de manutenção, a Dassault pode trabalhar em toda a frota de aviões, Então, por exemplo, tem esse Falcon 2000, lá dentro tem um Falcon 7X, 8X. Nós chegamos aqui uns meses atrás com o Falcon 6X, na primeira chegada do avião. Inclusive, aqui eles já estão preparados para o maior avião do portfólio da Dassault, que é o 10X. Um avião que ainda não está no mercado, ele foi apresentado, ele está sendo desenvolvido, porque no Brasil já tem clientes do 10X. Então esse também foi um dos motivos para eles trocarem de lugar, sair do aeroporto que eles estavam e vir para essa estrutura totalmente nova. Então hoje eles estão com 4 aviões. No Brasil, a gente está falando aí de mais ou menos 50 operadores de Falcon. Então, para quem está acostumado, por exemplo, com o mundo automobilístico ou com aviões de menor porte, pode parecer pouco, mas eu estou falando de aviões executivos de médio e grande porte. Então é um número bem legal aí de operações, por isso que é importante ter um centro de manutenção como esse da Dassault para poder dar suporte a todos esses clientes. Isso para uma fabricante é muito importante, porque eles conseguem aumentar também o alcance de novos clientes, porque os clientes sabem que vão ter essa estrutura à disposição para poder fazer as suas manutenções. Como é que funciona a sequência de manutenção? Eu já fiz vários vídeos aqui mostrando manutenção em aviões comerciais, aviões de linha aérea. Na aviação como um todo segue mais ou menos o mesmo padrão, E é interessante dizer que o fabricante, quando faz um avião, quando desenvolve um avião, ele já desenvolve todo o programa de manutenção. Então, as coisas elas são feitas em conjunto, ou seja, esse equipamento aqui, isso aqui é um Falcon 7X, Quando esse avião foi desenvolvido, a Dassault já programou tudo o que envolve na manutenção ao longo de toda a sua vida. Isso acontece com qualquer aeronave, seja um avião pequenininho, seja um avião de grande porte da aviação de linha aérea, seja um avião executivo como esse daqui. Isso é muito importante, porque quando o proprietário adquire uma aeronave, ele já sabe que ele vai ter que passar por aquela sequência de manutenção dentro daquele tempo. Existem 2 tipos de manutenção, basicamente, que é a manutenção por calendário e a manutenção por hora de voo. A por calendário é aquela que, independente do avião voar ou não, vai ter um prazo e o operador vai ter que cumprir aquele prazo e fazer a manutenção. E a manutenção por hora de voo, ela é feita em função do voo, Seja quantas horas, quantos ciclos. Você utilizando a aeronave vai ter que chegar num momento ali, num número de utilização e vai ter que passar pela manutenção. Na aviação, existe a manutenção preventiva, ou seja, quando o fabricante constrói um avião, ele já coloca todo esse programa de manutenção no manual, dizendo que isso tem que ser feito
antes de alguma coisa de errado acontecer. Então você troca uma peça antes mesmo dela dar problema. A gente não espera alguma coisa dar problema na aviação para trocar. E o interessante é que você pega um centro de manutenção como esse da Dassault, que é fabricante, é uma extensão da fábrica. Então, aqui na Dassault, eles já têm o contato de todos os operadores desses aviões, né, dos Falcons, dentro do Brasil e dentro da região que esse centro de manutenção opera. Então eles pegam também os aviões da Argentina, aviões do Uruguai, e eles sabem toda a vida desse avião. E é legal que é um trabalho feito em conjunto, os operadores com a fabricante. Então, os operadores, eles têm lá todo o manual, eles sabem quando que o avião vai ter que parar para entrar na manutenção, mas a fabricante também sabe e acompanha isso. Então tem essa troca de informação. O centro de manutenção aqui, que é fabricante, ele vai falar para o operador, falar, ó, o seu avião está chegando no tempo de manutenção, então já tem essa programação. A própria oficina já se programa em função disso. Então dificilmente você vai ver essa oficina com 50 aviões aqui dentro, porque eles já vão espaçar as manutenções de acordo com a necessidade de cada cliente. E é isso que é legal, trabalhar junto com o próprio fabricante, né, que tem o contato de todas as aeronaves que estão operando no Brasil. E como é que começa esse processo de manutenção? O avião chegou no hangar, e aí, qual que é a sequência? Toda essa sequência também é prevista em manual e é isso que eles seguem aqui na oficina. Esses quadros mostram de uma forma visual, né, para todo mundo conseguir enxergar facilmente aonde que o avião está, né, em termos de manutenção, o que já foi feito, o que ainda precisa ser feito e quanto tempo isso vai demorar para acontecer. E o negócio é tão cronometrado, tão certinho, né, essa programação, que tudo que é feito no início, no primeiro dia, por exemplo, no segundo dia de manutenção, já é feito daquela forma pensando o que vai precisar lá no final. Então, vamos supor, o avião vai ficar aqui uma semana. Eles precisam colocar alguma coisa no avião que demora 5 dias para fazer efeito. Então, eles têm que fazer no segundo dia. Tudo isso é programado. Bom, primeira coisa que acontece é, os pilotos chegam com o avião aqui, entram em contato, né, com o pessoal da equipe de manutenção que recebe esse avião e eles têm esse calendário. Então, nessa primeira conversa, essa tripulação fala com os mecânicos e começa a entender tudo o que precisa ser feito no avião, de acordo com o calendário. Os mecânicos, eles vão fazer uma inspeção externa, ou seja, eles vão fazer o que a gente chama na aviação de walk around, ou seja, andar em volta do avião para ver tudo que tem visualmente. Vão fazer outras inspeções, vão fazer um giro de motor. Então aqui no Aeroporto Catarina tem uma área de rampa que a gente chama, específica para isso, para girar o motor. E aí todos os parâmetros de motor funcionando, do avião funcionando, são avaliados, né? Tudo isso é feito no primeiro dia, na recepção desse avião. E aí, ok, o avião passa por essa avaliação inicial, né? Para daí sim começar esse processo de manutenção, seguindo o que já está previsto em manual. Ah, mas não pode acontecer deles encontrarem alguma coisa que não estava previsto? Claro, isso é chamado de discrepância. Ou seja, o avião vem para fazer uma manutenção prevendo isso, mas tem alguma coisa além que aconteceu no voo, né, que os tripulantes perceberam ou que os mecânicos aqui perceberam, então eles vão colocar também esse item nessa sequência de manutenção para poder corrigir aquilo que aconteceu. Então aqui eles vão seguir esse calendário. No caso desse Falcon 7X, entrou no dia 2 de setembro, a gente está gravando esse vídeo no dia 5 de setembro, então nós já estamos aqui, ó. Por isso que quando a gente olha todos os itens, eles já estão ticados. Nossa, mas é um negócio muito simples, não tem sistema, é no papel? Sim, tem tudo no sistema, mas eles fazem no papel também, uma forma de redundância visual para quem bater o olho e falar, bom, tudo que tinha que ser sido feito nos 3 primeiros dias já foi feito e agora a gente está no 5º dia fazendo essa etapa. E aí continua, né? Esse avião deve ficar aqui até o dia 18 de setembro, então estou falando aí de praticamente 2 semanas de manutenção desse Falcon 7X. Dentro do manual de manutenção explica o que tem que ser feito minuciosamente para cumprir o que está escrito aqui nesse calendário. E além disso também tem esse outro quadro que é bem interessante porque também de uma forma bem visual mostra o que está sendo mexido nesse momento e o que está ok. Ou seja, a equipe de manutenção consegue olhar e entender que não opera os controles de voo ou não opera os flaps, porque isso está sendo mexido. Então, se qualquer mecânico precisar fazer ligar o sistema hidráulico para baixar, mexer no flap, ele sabe que ele não pode fazer isso porque está sendo trabalhado o flap. A partir do momento que isso daí finaliza, eles vão pegar o ok, colocar e essa parte não está sendo mexida. E também embaixo do que está sendo mexido tem ainda uma tag onde diz quem que está responsável, qual que é a data que
que isso daí começou a ser feito, qual que é o sistema que está sendo mexido e qual que é a razão que isso está sendo mexido. Então você vê que é tudo muito detalhado do que é feito aqui em cada avião. Dentro desse case tem alguns itens. Olha a cor, laranja. Eu já falei em outros vídeos que tudo que é laranja não faz parte do avião. Então essas pecinhas laranjas especificamente servem para colocar nos circuit breakers, ou seja, são fusíveis no painel de sistema elétrico do avião, né? Então se eles precisam remover algum desses circuit breakers ou mexer em alguma coisa, eles colocam isso aqui no lugar para dizer que aquilo lá está inoperante, está sendo mexido. E aí eles penduram uma tagzinha escrito aqui, Remove before flight, warning, e aqui, manutenção. Então, tudo na aviação é pensado nos seus mínimos detalhes para que ninguém esqueça um fusível fora do lugar ou uma peça, uma ferramenta em algum lugar. E dentro desse case não tem só isso, mas tem outras placas também que eles podem pendurar em várias partes dos aviões. Então, eles penduram isso aqui para falar, tá tendo manutenção naquele determinado ponto. É tudo muito, muito minucioso para garantir, acima de tudo, a segurança do avião. E o avião sair daqui do centro de manutenção da Dassault, perfeito para continuar voando. Fazendo parte dessa informação visual nos aviões, eles também colocam esses avisos na fuselagem do avião. Então no caso desse Falcon 7X que a gente está falando, tá aqui dias que faltam, 10. Então tá informando que ainda tem 10 dias aqui dentro da manutenção. Vale lembrar que tá tudo em inglês, né? Muita gente pode até perguntar, nossa, mas o centro de manutenção está no Brasil, é tudo em inglês, todo mundo que trabalha aqui é brasileiro. Sim, mas na aviação a língua é o inglês, então se você quer entrar na aviação, já se acostuma com isso, você tem que aprender a falar inglês. Aqui no caso tem uma placa dizendo que a porta é pesada e também que ele está fora de serviço, ou seja, esse avião não está operacional, ele não está voando, ele está em manutenção. E aqui tem várias informações importantes do controle deles. Mas aqui tem um exemplo bem interessante daquilo que eu falei, que o fabricante constrói o avião já pensando na manutenção. Porque além do manual que mostra tudo que tem que ser feito, em qual período, em quanto tempo, existem ferramentas. E olha só, você pode estar me perguntando, para que serve isso aqui? Isso é lastro. Isso aqui tem 1.050 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada, e ele está preso em um local já feito para receber uma estrutura de mais de 1 tonelada. Então, quando a Dassault desenvolveu esse avião, em todos os pontos que estão previstos no manual passar pela manutenção, tem essas questões de onde que encaixa o ferramental, onde que coloca um boroscópio, por exemplo, para fazer uma análise interna do motor, onde que faz tudo relacionado à manutenção. Esse avião ele está sem combustível porque ele está também passando por uma inspeção de tanque e por o Falcon 7X ser muito pesado na cauda, porque ele tem 3 motores, tirar o combustível da asa muda o centro de gravidade, então ele pode ceder um pouco, né? Ele pode levantar o nariz. Para evitar que isso aconteça, na manutenção, eles colocam esse peso, esse contrapeso, né, esse lastro. Ah, mas se esvaziar o combustível fora do centro de manutenção? Isso não vai acontecer. Você tem um limite mínimo de combustível que fica nos tanques, então esse tipo de situação só acontece num centro de manutenção como esse daqui. É interessante, né? Agora, já que eu falei do ferramental que encaixa na aeronave, vamos ver o ferramental da oficina. Uma oficina de manutenção para trabalhar nas aeronaves precisa ser certificada. Obviamente, aqui a gente está falando direto com o fabricante, que tem esse centro no Brasil, então é o único centro de manutenção certificado no Brasil para trabalhar com os aviões da Dassault. E além da certificação, obviamente, a oficina precisa ter as ferramentas adequadas para trabalhar no avião. E é isso também que o fabricante, quando desenvolve uma aeronave, pensa nas ferramentas. E as ferramentas elas são desenvolvidas exatamente para cada modelo de aeronave, né, ou de uma família de aeronaves, para poder executar aquelas ações que precisam ser feitas naquela aeronave. Então aqui, o que você viu, são macacos, né? Isso daqui é o que encaixa como macaco de carro para poder colocar a aeronave para cima, tirar o trem de pouso, fazer esses tipos de manutenção. Esse carrinho organizador tem essas páginas com tudo que tem dentro do carrinho. Tudo isso daqui, é o que o mecânico vai precisar para usar, né, nessas aeronaves. Então, esse carrinho organizador ele é montado
seguindo uma padronização já especificada pelo fabricante. Para fazer manutenção nesses aviões, você vai precisar de uma chave de fenda do tamanho X, você vai precisar de uma chave Phillips do tamanho Y e assim por diante. Então, para que a oficina funcione, eles precisam ter todas as ferramentas já à disposição para fazer aquele determinado trabalho. Mas tem algumas exceções. É interessante esse negócio de ferramentas porque, por mais que a Dassault não tenha todas as ferramentas aqui, por exemplo, as ferramentas que são utilizadas no Check-C, que não é feito aqui, eles não têm. Mas vamos supor que deu um problema no trem de pouso desse avião, precisa ser trocado, e eles precisam utilizar uma ferramenta que é utilizada só na manutenção mais pesada, que não está à disposição aqui no Brasil. A Dassault, ela garante a disponibilidade dessa ferramenta para o cliente sem cobrar nada. O cliente ele pode fazer a manutenção de uma troca de uma peça de trem de pouso, alguma coisa desse tipo. A Dassault faz a importação da peça que precisa ser trocada e junto com essa importação eles importam temporariamente a ferramenta, ou seja, eles alugam essa ferramenta do centro de manutenção dos Estados Unidos, por exemplo, para fazer esse trabalho aqui. E eles não cobram esse serviço, né, essa locação da ferramenta, mas eles garantem que eles conseguem fazer esse trabalho aqui também. Quando a gente fala de avião, dá a impressão que é uma peça só, um negócio único, é o avião. Mas não, tem vários fabricantes envolvidos de vários lugares do mundo. O Dassault Falcon é um avião fabricado na França, mas como eu já mostrei lá nos Estados Unidos, todo o interior é feito nos Estados Unidos e o motor, por exemplo, é feito pela Pratt & Whitney, uma empresa canadense. Então, esse motor não é fabricado pela Dassault. Isso acontece com as fabricantes, elas equipam seus aviões com os motores disponíveis para aquele avião, ou o motor pode ser desenvolvido para equipar aquele avião. O negócio é tão minucioso, né? Eles sabem exatamente a vida tanto do avião quanto do motor, que se tiver caindo um pouco a performance daquele motor, só um pouquinho, a fabricante do motor já fica sabendo disso e já pode indicar para esse motor passar por uma manutenção, mesmo que essa manutenção não estava prevista. O motor ele passa pelas suas manutenções periódicas, normalmente, por calendário ou por hora de voo, mas tem um sistema aqui dentro que registra tudo que esse motor está fazendo. Essas informações são mandadas para o fabricante, né, tanto para o fabricante do avião quanto para o fabricante do motor, e aí é feita essa análise de performance. Se tem uma diferença do que deveria ser, o avião já pode entrar na manutenção, o motor já pode entrar na manutenção para evitar que essa performance continue caindo e chega a um momento de queda muito brusca e tem uma parada de motor ou alguma coisa desse tipo. Então, essas informações elas podem ser enviadas, né, de forma online, ou pode ser enviado um chip que tem aqui dentro que capta todas essas informações. Isso é normal. A fabricante do motor sabe a vida de todos os seus motores que estão equipando aviões por aí. O que mais impressiona numa oficina como essa da Dassault é o nível de excelência, que é o fator que está no topo deles, né? Primeiro, valor sempre a segurança, mas a excelência, os detalhes fazem toda a diferença para o cliente. O Guilherme está retocando os parafusinhos dessa parte da pintura do avião. Essa parte foi removida pela equipe de manutenção, então quando eles puseram a chave para desparafusar, saiu a tinta. Agora ele vai lá e vai retocando cada detalhezinho, cada parafuso para ficar na cor original das faixas. E quando a gente vê de uma maneira geral, né, o nível de limpeza, o silêncio, né, é uma equipe de manutenção trabalhando e é um silêncio muito grande, os processos todos sendo seguidos para manter a excelência no serviço como um todo, isso é muito legal. Depois que todo o processo termina, claro que cada manutenção, né, prevista tem um tempo, tem os itens certos que vão ser vistos, né, mas depois que passa aquele tempo, chega o momento de entrega do avião para o cliente. E é isso que está acontecendo com esse Falcon 2000. Eles terminaram já o período de manutenção e agora eles fazem os últimos checks, girar o motor, fazer o walk-around, fazer uma verificação geral. Pode também acontecer um voo de verificação para ver se está tudo dentro dos conformes com a equipe de manutenção. Quando a equipe de manutenção conclui, fala ok, o avião está pronto, aí eles vão entregar isso para o cliente. E como tudo é previsto na aviação, não é um tempo, a não ser que tenha uma discrepância, claro, um item que não tinha sido previsto, né? Mas se seguir dentro do cronograma certinho,
o dia que entra e o dia que sai já se sabe exatamente quando o avião chega. É bem interessante. É claro que nessa sequência toda que eu apresentei aqui tem muito mais detalhes, mas eu quis deixar de uma forma resumida como que trabalha um centro de manutenção, né? Como é que são as ferramentas, isso que eu apresentei, e espero que você tenha gostado. Eu pretendo voltar aqui para mostrar outros pontos mais específicos, girar um avião, mostrar como é que funciona esse teste, tem bastante coisa interessante. Então, para saber os próximos vídeos que a gente vai postar, não deixa de se inscrever aqui no Era Por Trás da Aviação, aciona o sininho também para receber as notificações, deixa um comentário sugerindo o que a gente pode fazer e o que você quer saber, que não foi falado nesse vídeo, mas que a gente pode colocar no próximo que faremos aqui com a Dassault. Se você ainda não viu os outros vídeos que a gente já fez com a Dassault, que são alguns, estou deixando na descrição desse vídeo, até a nossa viagem lá para Little Rock, nos Estados Unidos, onde tem um centro de desenvolvimento, né, do interior dos aviões, muito legal. Vai lá assistir que você vai gostar. Mas esse vídeo eu vou encerrando aqui. Lembrando das nossas camisetas da loja Era Por Trás da Aviação, a gente está com essa estampa nova sobre os códigos transponder. Então, se você gostou da estampa, tem essa e tem muitas outras lá na nossa loja aeroportrasaviação.com.br. Já vai lá, adquira a sua para fazer parte da nossa família de apaixonados por aviação. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.